Aleluia. Amém. Feche teu olho. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha fazer maravilhas no nosso meio, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, o nosso entendimento, Senhor. Oh, Pai, que a palavra venha do trono dos céus, ó Pai, direto para as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Para alguns não é segredo que eu gosto do livro de Jó, né? Mas vamos começar o comecinho do livro de Jó. Jó vem antes de Salmos. Jó, Salmos, Provérbios. Se você achou Salmos, você volta um pouquinho. É o livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos acharam? Apesar de estar lá no telão. Na minha tradução diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Pode sentar, querido. Se tem um livro que nós podemos tirar muitas e muitas e muitas lições, é o livro de Jó. Se você não sabe, Jó, no livro de Jó, você vai dizer, ele diz que a terra já era redonda naquela época, né? Bem antes de Galileu e tantos outros, né? E agora vem uma história aí de terra plana e não sei o quê, mas Jó já falava que a terra era redonda. Jó já falava que o justo viverá pela fé, coisa que Abacuque falou mais tarde, um dos 12 menores profetas. O mesmo Paulo falou nas suas cartas. Tudo isso já está no livro de Jó. Jó fala da vida após a morte. Jó fala que o meu Redentor vive, ou seja, ele está falando de Jesus. E tudo isso está no livro de Jó. E se você não sabe, o livro de Jó foi escrito mais ou menos na época de Abraão, Isaac e Jacó, na época dos patriarcas. Porque quando nós vamos lá ver os nomes dos amigos que tinham o Elifaz era filho de Esaú. Então por aí a gente já consegue imaginar a época que aconteceu a história do livro de Jó. E Bildade era neto de Abraão. Aí você pergunta para mim, mas neto de Abraão? Mas Abraão não teve Ismael e tal, e depois veio Jacó, né? E não tem a descendência de Ismael também, né? Tem a descendência de Ismael, mas não tem o nome. Mas ele era neto de Abraão por parte de Quetura. Se você for estudar genealogia, que ninguém gosta de ler genealogia em Bíblia, né? E nasceu fulano, Beltrano, né? E está lá, o Bildade é neto de Abraão. Então foi nessa época em que Jó viveu. E nós temos muito o que aprender com Jó. E veio no meu coração justamente esse versículo. Havia na terra de Uz um homem, né, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Jó fez tanto impacto, se você for estudar a Bíblia, e até mesmo eu creio que ele impactou Deus, porque se você abrir lá em Ezequiel 14, consegue pôr para nós lá, Ju? Ezequiel 14, na minha tradução diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ju, eu acho que no versículo 16 fala que nem os filhos, vê se é esse aí mesmo. Ali Ezequiel está falando do pecado de Israel. E se você se lembrar um pouco da história de Abraão, quando Ló foi preso,
E Deus falou para Abraão: ó, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão chega para Deus: ó Deus, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir? E 40, e 30, até que Abraão chega em 10, e Abraão para, e Deus fala assim: se 10 justos estiver na cidade, eu não vou destruir. Mas aqui Deus estava condenando Israel. E no versículo 14 que nós lemos, e no 16 ele fala assim: e esses 3 homens estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos e nem a filhas livrariam eles, só ficariam livres, e a terra seria assolada. Então veja o tanto que Jó chamou a atenção de Deus falar isso para um povo que estava em pecado, que era Israel, que nem os filhos se salvariam, nem esposa. Só por aqui a gente já tira uma lição de que a salvação nossa é individual. Não adianta a minha esposa vir orar, jejuar e buscar, se eu não também buscar a Deus. Não adianta meu marido orar, buscar, jejuar, se a minha esposa não ora, não busca e não se santifica. Não adianta o casal orar se os filhos não buscam a Deus, não têm uma experiência com Deus. Só por aqui a gente já tira uma grande lição de que a salvação é individual. Mas ali no versículo que nós lemos, fala que ele era um homem íntegro. E o que é íntegro? O que é ser um homem íntegro? Ser integridade significa um homem justo, um homem incorruptível e que age com moral e ética. E isso nós estamos vendo muito pouco nos dias de hoje. É difícil nós acharmos uma pessoa íntegra, e às vezes até mesmo dentro da igreja. Aí eu pergunto: você sabe o que é íntegro, mas você consegue estar íntegro? Olha a diferença. Será que nós conseguimos hoje viver com integridade, ser honesto, ser justo? Será que as palavras que saem da nossa boca, que um dia, segundo Mateus, Jesus fala que vai ser julgada, será que são palavras abençoadoras ou palavras que nós amaldiçoamos? Será que são mentiras? Como o próprio Isaías falou, meus lábios são uma língua mentirosa, no capítulo 6, aí ele é transformado. Mas um homem íntegro é um homem honesto, justo e incorruptível, ou seja, aquele que não se vende, não se dá por nada, não engana, não mente. E um homem íntegro tem as suas ações íntegras, ou seja, você faz tudo aquilo que é reto diante de Deus. E quando chegam os amigos de Jó, acho que todos conhecem mais ou menos a história de Jó, que perdeu seus bens, seus filhos, e ficou doente. E quando os seus amigos vieram, e num primeiro momento foi até uma atitude louvável, porque os amigos de Jó viram Jó, não reconheceram Jó, sentaram com ele, rasgaram as suas vestes, e eles ficaram 7 dias em jejum total. Não comeram, não beberam e não falaram. Só que eles, na cultura deles, eles acreditavam que se eles fizessem 7 dias de jejum total, como eles fizeram, eles achavam que Deus mudaria o quadro. E depois desses 7 dias, nada aconteceu. E justamente esses amigos que num primeiro momento tiveram um gesto louvável, eles começaram a duvidar da integridade de Jó. Eles falaram para Jó que o padrão de valores de Jó tinha caído. Eles falaram para Jó: ó Jó, você não está refletindo o caráter de Deus. E todos nós hoje sabemos o que estava acontecendo. Mas por os amigos de Jó estavam atacando o quê? A sua integridade. Se você for lá para o capítulo 31 do livro de Jó,
ele fala assim, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Esse capítulo todo de 31 de Jó vai falar da integridade de Jó. E veja o que Jó falava já no versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu, os meus olhos, numa donzela? Aqui os amigos de Jó estavam acusando ele de adultério, fornicação, coisa parecida. E ele começou a se defender. Olha, fiz uma aliança com os meus olhos. No versículo 6, Jó fala assim, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Jó sabia que ele não tinha errado, porque ele era um homem íntegro. E ele estava desafiando aos que estavam acusando ele da sua integridade. Olha, se vocês tiverem uma balança, pode pesar na minha integridade. No versículo 9, essa é aquela oração corajosa de Jó. Ele fala assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro homem e se encurvem sobre ela. E sempre quando eu estou falando, principalmente para homens, ou para os alunos que eu dou aula, eu pergunto assim: quem tem a coragem de fazer essa oração? Claro que ninguém levanta a mão, nem quem vos fala. E aqui nós estamos vendo a integridade de Jó. No versículo 13 ele fala assim: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Ou seja, ele estava falando quando os empregados deles brigavam com ele, né? Então, que faria eu quando Deus se levantasse, eu inquirindo ele a causa que lhe responderia eu? Ou seja, nem com os seus servos ele brigava ou levantava a voz. E aí vai o versículo 16, né? Versículo 22 ele fala assim, né? Se ele não ajudou as viúvas, se ele não ajudou os pobres, né? Tamanha era a integridade dele. E ele fala no versículo 22, então caia a omoplata do meu ombro, ou seja arrancado o meu braço da articulação, né? E no versículo 24 ainda ele diz: olha, se ouro pus da minha esperança e disse ao ouro fino, em ti confio, né? Então ele começou a colocar todos os pontos que estavam lhe acusando, desde adultério, maus tratos, desde amor ao dinheiro. Jó falava assim: olha, pode pôr numa balança, se eu pequei em algumas dessas áreas, pode acontecer tudo isso comigo. E eu fiquei pensando e meditando, né? Que cara, que integridade tal. E hoje nós não vemos isso. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras os dons do Espírito Santo. E quem dá os dons é o Espírito Santo. E nós buscamos os dons. Dons de cura, dons de revelação, dons de milagres e assim vai. Mas a integridade não é um dom. É uma escolha diária que nós devemos fazer conforme a palavra de Deus. Integridade não é dom, é escolha. E Jó escolheu ser íntegro. E a Bíblia fala de alguns outros homens íntegros. Ela fala de Noé, que era pregador da justiça, que ele ouviu uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, e a cumpriu por 100 anos, sem nunca mais ouvir a voz de Deus, e só depois que foi concluída a arca. E mesmo assim, em 1 Pedro, fala que ele era pregador da justiça, um homem íntegro. Abraão também, a Bíblia vai falar dessa integridade de Abraão. Mostra os seus pecados, mostra os seus erros, mas mesmo assim a Bíblia chama ele de íntegro. E Jacó, a mesma coisa. E também fala de Davi.
E no Salmo 7, 8, Davi faz uma oração para Deus. Ele pergunta para Deus, e ele fala assim no Salmo 7, 8: o Senhor julgará os povos, julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ele teve a coragem de falar: Senhor, julga a minha integridade. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, e você pode fazer essa pergunta para você: será que eu consigo fazer essa oração também que Davi fez? Senhor, julga a minha integridade. Será que eu sou um homem íntegro? E o mais curioso que eu achei na palavra de Deus foi que Deus respondeu essa oração de Davi. Só que ele não respondeu para Davi, respondeu para Salomão. Lá em 1 Reis 9, 4, Deus responde a oração de Davi, mas falando para Salomão. E diz assim: e se tu andares diante de mim, como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração e em retidão, e outras coisas que Davi fez. Mas na minha tradução está escrito assim: se você andar como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração, aí vem as promessas. Aí eu pergunto: será que Salomão andou em integridade? Será que Salomão era um homem reto? Então Jó nos ensina que é possível estar profundamente ferido, mas ao mesmo tempo manter uma fé sólida em Deus. Vou repetir: Jó nos ensina que é possível estar profundamente ferido e ao mesmo tempo manter uma fé sólida em Deus. Ter uma vida íntegra é um desafio para todos nós. E depois ele vai falar assim que Jó era um homem íntegro e reto. Se você vai no dicionário procurar o que é reto, é a distância mais curta do ponto A ao ponto B. Você vai usar isso muito em matemática. Só que quando nós vamos no original, no hebraico, a palavra é yashar, não sei se é assim que se pronuncia, mas significa reto, honesto e correto. Só que no hebraico essa tradução ela tem dois significados. Ou ela significa um coração plano, ou ela significa um homem aprovado. Se ela for um coração plano, significa que o espírito não há dolo, Ou seja, o justo não tem subterfúgios, sua língua e seu coração andam juntos e ele é absolutamente sincero. Um homem com o coração plano. Ou se você for por um homem aprovado, o justo é aquele que Deus tem alta conta. Melhor é ter a aprovação de Deus do que a aclamação do mundo. Aí você vai para a vida de João Batista. Ele podia ser sumo sacerdote, porque ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Mas como ele viu que estava corrompido todo o sistema religioso, ele preferiu estar no deserto e pregar a verdade, se vestir de panos, comer mel e gafanhotos. Mas o coração de um homem reto é para Deus. Se nós temos um coração reto, esse coração tem que ser para Deus. Um homem reto trabalha por uma regra, ou seja, a regra da palavra de Deus. No mundo existem muitas regras, opinião pública, costumes, consciência e por aí vai. Mas para Deus só existe uma regra, que é a palavra de Deus. Um homem reto funciona a partir de um princípio reto. Põe para nós lá Gálatas 5, 6, eu não sei se eu coloquei aí. Então a nossa fé trabalha pelo amor.
Porque nós temos um princípio reto. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Um homem com o coração reto, ele também chora. O mundo diz que homem não chora, homem tem que ser valente, mas põe para nós lá, Ju, Marcos 9, 24. Um homem reto tem um coração quebrantado diante de Deus. Um homem reto chora diante de Deus. E diz ali, logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Põe os dois versículos, o 22, para a gente entender o que está acontecendo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui é um pedido de um pai desesperado, de um filho que estava endemoniado. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. O homem reto chora. O homem reto também funciona para um fim reto. Quando nós vamos na história, e eu gosto muito da história da igreja, e você vê a história de John Hus, ele começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e ele entende que o que ele estava fazendo era errado, e ele começa a falar a verdade e contra o sistema, e ele foi morto, e antes de ser morto ainda falaram assim, renuncia o que você está pregando, que nós vamos lhe poupar a vida. E ele não renunciou, morreu queimado. O que falar dos anabatistas e daqueles que foram perseguidos pelo comunismo, que chegavam para as pessoas, negue a Jesus, e eles não negavam. Então o homem vive para um fim. O homem reto é um homem que tem piedade, ele é piedoso. Um homem reto não vai parar de pregar a palavra e de crer em Deus. O homem reto não vai se desviar do caminho e desistir. Um homem reto, ele é zeloso para com Deus, para as coisas de Deus. Em Apocalipse 2:2 fala assim, que você não pode suportar aqueles que são maus. Um homem reto não suporta maldade de maneira alguma. E um homem reto jamais vai praticar qualquer pecado conhecido. O homem reto não vai tocar no fruto proibido. Ele não vai pecar. O homem reto, ele foge do pecado. O homem reto não usa pessoas para o seu próprio proveito, né? Muitas vezes nós somos usados porque temos alguma coisa para oferecer. Muitas pessoas se aproximam da gente porque nós temos alguma coisa para oferecer ou para servir de moeda de troca. Mas o homem reto não vê as pessoas assim. Em vez de ver pessoas como moeda de troca, o homem reto vê pessoas como almas que têm que ser ganhadas para Deus. Já tiraram proveito muito de nós, tanto de mim como da minha esposa, como casal, como pessoa individual, mas isso não tirou da nossa fé em Deus. Nós não fomos abalados. Então, integridade e retidão são valores que não se compra com dinheiro. Isso é uma opção de cada um de nós. Como eu falei, não é um dom que é o Senhor que derrama, que dá o seu dom, mas integridade e retidão não se compra com dinheiro, é opção nossa. Mesmo passando o que passou, a fé de Jó não foi abalada. Mesmo sendo acusado da sua integridade, a fé dele não foi abalada. Mesmo falando que ele não era um homem reto, era um homem corrupto, injusto, a fé dele não foi abalada. E eu pergunto, será que nós agimos como Cristo age? Tem um livro e tem um filme que fala assim, que o título é assim, em seu lugar, o que faria Jesus?
Eu já vi o filme e já li o livro. E muitas vezes eu me pergunto se nessa situação, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Será que o que eu tenho feito é a mesma coisa que Jesus faria? Será que eu sou temente? Será que eu sou um homem temente a Deus e um homem reto? E no terceiro ponto fala assim que ele era um homem temente a Deus. É a única elogio que tem no versículo, que é um versículo causal. Ou seja, por causa desse que é temente a Deus, os outros acontecem. Porque ele é temente a Deus, ele é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Por quê? Porque ele teme a Deus, ele adora a Deus. Se nós vamos para o Antigo Testamento, o primeiro mandamento é: ama teu Deus sobre todas as coisas. E quando nós vamos para o Novo Testamento, ama teu Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que temer a Deus. Mas às vezes eu já me perguntei isso: o que é temer a Deus? Quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos a história de Josué, lá vai falar dos cananeus. E os cananeus, lendo a palavra, eles falam assim que eles temiam a Deus. Mas o temor deles a Deus não é pelo que Deus era, e sim porque Deus podia fazer com eles. Se Deus quisesse exterminá-los, Deus exterminaria. Então eles temiam a Deus por causa disso. Ou seja, era um temor por medo. E nesse temor por medo, se você for para Tiago, até os próprios demônios temem a Deus. Aí eu pergunto, qual que é o temor verdadeiro que nós temos que ter? Como que nós tememos a Deus? E eu sei que tem muita gente que vem na igreja porque tem medo de morrer e ir para o inferno. Esse não é o verdadeiro temor a Deus. O verdadeiro temor a Deus, é o resultado da certeza do perdão divino que foi feito por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Somos merecedores? Não. Mas nós tememos a Deus porque Jesus já pagou na cruz os nossos pecados. Ele satisfez toda a ira de Deus lá na cruz. E nós temos que temer por amor. Agora tem gente que ama a Deus. Se você chegar, era motorista aplicativo, e muitas vezes eu falava assim de Deus, Jesus, e as pessoas falavam assim: não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas quando você começava a conversar mais, vocês viram que eu não sabia nenhum versículo da Bíblia, não tinha intimidade, não conhecia Deus. Então, amar a Deus sem temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Se você diz que ama a Deus e não tem temor, esse é um amor vazio. Agora, se alguém teme a Deus, mas não tem amor, esse é um temor de pavor. É aquilo que eu acabei de falar, é medo de ir para o inferno. Mas quando nós temos amor com temor, resulta numa entrega completa das nossas vidas, numa reverência total e submissa a Deus. Quando nós amamos e tememos a Deus, é diferente do que só ter amor ou só ter temor. Os dois têm que andar juntos. E Jó tinha esse temor a Deus. Ele temia a Deus, mas ele andava com Deus. A fé dele não era abalada. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Ele pode fazer várias coisas, mas nós temos que amar Ele pelo que Ele é. A fé não é um contrato de troca
de troca ou um vínculo de confiança, né? A nossa fé tem que ser viva e verdadeira. Apocalipse 15:4 fala assim: quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. Aí eu quero voltar a falar um pouco de Salomão. Deus falou da resposta de oração a Davi: olha, se você for temente, se você for íntegro, né, você vai ter boas coisas. E todos conhecem a história de Salomão, que ele pediu sabedoria naquele sonho dele. E eu analisando, eu falei assim: cara, eu acho que ele não devia ter pedido sabedoria. Isso é opinião minha, você pode discordar disso, mas eu acho que ele tinha que pedir temor a Deus. Mas ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele. Só que ele, na sua vida, se você analisar a vida dele, ele começa a escrever os livros de Provérbios, depois ele faz o livro de Cantares, do relacionamento dele com uma mulher, que nós podemos dizer que é o relacionamento de Jesus com a igreja, e ele está no auge da sua vida e não tem guerras, não tem nada, e ele casa com 700 mulheres, e depois ele tem mais 300 concubinas. E por casar com essas mulheres, fazer aliança, ele começa a adorar outros deuses. E ele começa a participar de orgias, porque tem alguns deuses daquele lá, que para adorar alguns deuses daqueles, tinha que participar de orgias. E a Bíblia diz que ele adorava esses outros deuses. E no final da vida dele, ele faz o livro de Eclesiastes. E quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê que pelo menos eu vejo isso, que é uma pessoa que não está, ela está como se fosse em agonia, não sei se é bem essa palavra, mas é uma pessoa que viveu tudo o que o mundo poderia oferecer. Tinha riqueza, tinha lá seus camelos na garagem, o camelo da Ferrari, o camelo da Lamborghini, o camelo da Mazda, tinha tudo, mulheres, até quem estuda administração, você vai ver que todos os funcionários de Salomão eram uniformizados e tudo mais, ou seja, ele teve tudo, todas as pessoas o admiravam. Mas quando você vai para Eclesiastes, você vê a agonia dele e o que ele fala no final da sua vida. Eclesiastes 12:13. Na minha tradução diz assim: aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos nós. Ou seja, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso foi escrito por um cara que teve tudo na sua vida, tudo que o mundo podia oferecer, mas ele, no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes e no penúltimo versículo ele fala assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E em Deuteronômio 10:12 fala assim: agora, Israel, o que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus e que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Quando eu li esse versículo, eu falei assim: cara, esse versículo é para mim e é para nós hoje. E eu tirei Israel e coloquei Eckalel. Então ficaria assim: agora Eckalel, o que o Senhor seu Deus requer de vocês, ou requer de nós? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E por último, fala que Jó se desviava do mal.
Ou seja, ele temia Deus, ele era homem íntegro e reto, mas com certeza o mal chegava até ele. E a palavra diz que ele se desviava do mal. Muitas vezes a mal vem na nossa mente com pensamentos, ou lembranças do passado, ou um fato do presente, ou às vezes até mesmo uma projeção do futuro. Mas se isso vai te levar à ruína, se desvie do mal. Desvie-se do mal em suas ações. Jó se desviava do mal nas ações que ele fazia. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que ele ajudava os órfãos, as viúvas, os viajantes. Ele sempre ajudava e sempre se desviava do mal, mas ele tinha ação. Numa época que tinha escravos, ele fazia justamente o contrário. Ele não tinha escravos, ele tinha servos e ele dava pagamento. Então ele se desviava do mal já naquela época. Então cuide com o que você faz ou com a motivação que você vai fazer algo. Desvie-se do mal. E mais difícil que é se desviar do mal nas nossas ações, é desvie-se do mal nas nossas reações. Essa é mais difícil. Eu mesmo já passei por isso uma vez, quando eu estacionei um carro num estacionamento dentro do banco, e a mulher me fechou, e no fim eu acabei jogando o meu carro em cima do carro dela, e veio polícia, e foi delegacia, e processo, tirou a minha paz, porque eu não soube desviar do mal. Foi por causa da minha reação na hora. E quando eu pensei em pisar no freio para não ter aquela reação, já era tarde demais. Eu só vi o carro da mulher voando pelo espelho de trás assim. Mas graças a Deus ninguém se machucou, é passado, já foi. Então desvie-se do mal nas reações. Alguém te fechou no trânsito? Vai com Deus, meu irmão. Não bateu, vai com Deus. Então assim, desvie-se do mal. Então a palavra temor indica uma profunda reverência e respeito perante a Deus. Essa palavra hebraica, temor, indica respeitosa e reverência a Deus. Amém? Que nós possamos aprender com Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mesmo temendo a Deus como Deus quer, ele se desviava do mal porque o mal vinha para ele. E outra coisa que me chama a atenção no livro de Jó é que Jó chamou a atenção de Deus. Quando Satanás se apresenta, Satanás não fala de Jó. E é o próprio Deus que elogia Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Não foi Satanás que acusou, foi Deus que falou. E eu me perguntei e olhei para mim e fiquei pensando, o que Satanás tem falado de mim para Deus? Do que Satanás tem me acusado? E olha que Jó não tinha nada do que ser acusado. E o que Satanás fez? Acusou Deus de privilegiar Jó. Falou assim, olha, você dá tudo para Jó, você dá bens, você dá família, se você tirar tudo isso, ele vai te amaldiçoar. E Satanás ataca em todas as áreas da vida de Jó. Mas mesmo assim Jó fica fiel, temente a Deus. A sua fé não esmorece. Por quê? Porque ele sabia no Deus em que confia. Vou pedir para você baixar suas cabeças e fechar os seus olhos. Pode pôr a música lá. Que você escute esse hino. Eu não sei como está a sua vida, como você tem andado, se você tem andado em integridade, em retidão, se você tem temido a Deus como Ele deve ser temido.
mas que hoje possa ser uma noite de renovo, de recomeços. Amém?